Um abraço, minha gente! Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte mais um programa Jogada de Classe. Você pode acompanhar o Jogada de Classe pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Basta para isso baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples, baixa o aplicativo, confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da nossa querida TV Horizonte, programação muito boa para a família, inclusive, e também os programas da Rádio América, repito, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Uma terça-feira que parece um pouco meio morna no futebol, mas não está tão morna assim não, né? Eu vou até começar a falar de um time lá de São Paulo, né? Ontem eu assisti o Bragantino e a Ponte Preta, um jogo interessante, muito disputado, às vezes até meio violento, com algumas faltas, mas o Bragantino, que é o primeiro colocado lá da chave dele, lá no futebol paulista, jogando muito bem, fez 2 belíssimos gols. Quem que é o técnico? Emerson Conceição, que era técnico aqui do nosso América, que deixou a América numa boa, né? Quer dizer, o time numa boa no sentido não só de ter deixado saindo pela porta da frente, mas deixou o América jogando bem, arrumadinho, o Lisca está dando sequência nisso aí, o América também aqui é o primeiro colocado. Mas eu fiquei muito feliz, o Emerson Conceição esteve aqui no nosso programa, hein? Felipe Conceição, aqui Emerson Conceição, Felipe Conceição. Esteve aqui, nosso convidado, veio com a maior simpatia e está lá vencendo, é um cara que promete, né? Promete e parece que vai longe, porque o trabalho dele é um trabalho para frente, jogadores atuando com vontade de fazer gols, de jogar bonito, bolas cruzando, jogadas ensaiadas, faltas bem cobradas. É um técnico jovem, moderno, mas que faz um trabalho de um técnico muito experiente. Legal, fico feliz com isso. E aqui, então, a gente tem a expectativa do caso do Jorge Sampaoli. Ontem ele deu uma entrevista que nós vamos mostrar algumas partes para vocês e ele fala nesse Atlético ataque, né? Jogar para frente, jogar fazendo gols. Agora resta saber como é que ele vai arrumar esta casa, porque Ricardo, eu já tinha dito aqui antes que eu não acreditava que ele ia aproveitar o Ricardo Oliveira. Parece que não vai aproveitar, né? A mesma coisa lá com o nosso Jesus lá, como é que chama? De Santo. De Santo. Parente de Jesus, né? Parente. E o de Santo também não ia ser aproveitado. São as bobagens aqui, né? É da classe angelical ali, né? É, mais angelical, exatamente, Guido. Mas, enfim, parece que não vai ser aproveitado. Aí vem o Tardelli. Sim, mas o Tardelli, só o Tardelli? E não tem reserva? Não tem um jogador para jogar do lado dele, que seja também ali de frente e tal? Então, ou o Atlético contrata jogadores pontuais, que, aliás, o técnico Sampaoli já disse que quer que sejam contratados. Fala-se no jogador... Guedes. Rogério Guedes. Cabeça que falha muito, mas faz parte da idade. O Rogério Guedes está... Roger Guedes está no Brasil. Dizem que sim, que estava em São Paulo, mas ele foi visto também lá em Santa Catarina, lá no clube... Do Criciúma, fazendo lá um trabalho, etc. e tal. Mas não se sabe ao certo onde realmente está. E o jogador que o Atlético está conversando, está tentando trazê-lo, pode acontecer. Aí sim já começa a funcionar bem na parte da frente. Mas tem a parte do meio e a própria defesa que ainda o Sampaoli, pelo jeito, que está namorando algum goleiro por aí, apesar da vinda do Rafael como reforço, etc. e tal. Mas só com o passar do tempo que a gente vai saber. E saber como... Aí, meu filho, quem não tem uma informação lá do clube está perdido, né? Então, eu tinha, contando aquelas historinhas que de vez em quando eu conto aqui, eu dava muita notícia do Cruzeiro quando eu fiz cobertura lá em absoluta primeira mão. Eu vou entregar quem é que me dava as notícias. Tinha uma secretária lá que ganhava flores, tinha secretária que ganhava caixas de bombom, né? No dia do aniversário, galanteios, respeitosamente falando, embora eu fosse solteiro e ela também, mas não tinha nada a ver. Mas eu agradava, aí o telefone tocava, Orlando, o Felício Brando ligou lá para Porto Alegre, liga para lá. Eu ligava lá para o meu companheiro de imprensa de Porto Alegre, ligava lá para o Grêmio, a notícia aparecia, dava aqui em primeira mão e assim é a vida. Lá no Atlético, se não fizer isso lá, não tiver uma informação, porque o homem não vai deixar fazer nada. 10 minutos, 15 minutos de filmagem, né? E também uma entrevista por dia, um jogador só,
e ele vai falar de vez em quando ele achar que deve falar. Claro, fora os coletivos pós-jogo, que está no contrato, tem que fazer. Isso aí não tem jeito. Não, quem está bancando lá não paga, o investidor não vai pagar. Então, coisa meio complicada, mas com o passar do tempo eu acho que pode haver um entrosamento. Eu até coloquei lá no meu Twitter e no meu Face, né, como é que a grande imprensa vai tratar deste assunto. Quando eu digo grande imprensa, eu digo Rádio Itatiaia, eu digo TV Globo, eu digo Estado de Minas, Jornal O Tempo, e por aí vai, né? Quero ver como é que vai ser essa aceitação dessa nova imposição lá no Atlético através do seu novo técnico. O Cruzeiro está aí se preparando para o jogo de amanhã, dificílimo, né? Será apresentado mais um jogador hoje, o Marlon, e o Adilson já tem mais alguns jogadores, então, à disposição para formar um time mais cascudo, vamos dizer assim, que está sendo necessário, porque ficou muito claro no jogo contra o Atlético que a moçada, por ser muito ainda jovem, né, sem muita experiência, entregou o ouro, porque se pega aquela bola no final do jogo, começa a tocar, segurar, faz uma falta ali e tal, o tempo passava e o gol não acontecia. Além de deixar o jogador da categoria lá do Atlético fazer aquele gol, né? Exatamente. Então, livre, joga muito, chuta muito. O que você pode esperar? Gol. Foi o que aconteceu. Muito bem, dito isso, já falei demais da conta aqui, vai enrolar o tempo, né? Esperando o nosso Vital chegar. Mas vamos conversar com os nossos dois companheiros que estão aqui, sempre muito competentes. O Alan e o nosso Guido. Vamos lá, Guido. Ô, Orlando, boa tarde, né? Boa tarde, Alan, os telespectadores. Orlando, primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui para o Felipe Conceição, né? E dizer o seguinte, o Lisca, nessa semana, deu na sua entrevista e ele foi muito feliz em concordância com tudo que você acabou de trazer. Porque o que ele coloca é que ele pegou a casa arrumada. Então, você vê um treinador que ele está em duas frentes, né? Tá bem no Bragantino, deixou a casa arrumada, considerando isso do próprio treinador que assumiu o seu posto. O Atlético, ele vive esse momento de, vamos dizer, construção de plantel, né? Que é um momento muito interessante, um momento de muita especulação, que para o torcedor é muito legal. Ontem, a imprensa argentina traz como notícia, traz como certo a chegada de Lucas Pratto. Mais para o mês de junho, né? Para o mês de junho, né? Agora, há de se entender que o Lucas Pratto ele não tem clima mais no River Plate. Ele não vem jogando, é um jogador que ficou marcado depois da final da Libertadores, porque ele realmente errou no gol do Flamengo. Então, acredito que conversando-se, quem sabe possa até antecipar essa vinda. Eu não sei se tem questão eu confesso que eu não sei se tem essa questão de janela lá, mas acredito que possa ser antecipada essa vinda do Lucas Pratto para o Atlético. O que seria, né, Alan Passos, muito bom, porque ele se identificou com a torcida, etc. e tal, saiu, mas parece que deixou saudades, né? Deixou claro. Boa tarde, Guido, Orlando, aos amigos. O Lucas Pratto, quando saiu, não fez questão nenhuma de esconder que queria ter ficado. Saiu porque o Atlético precisava fazer negócio. Era um período de política ainda do presidente, o Daniel Nepomuceno, de contratar a reposição antes de perder o jogador. Ele tinha na cabeça que o Pratto ia ser vendido para a China. Acabou que não foi. Então, a proposta que chegou foi a do São Paulo e o Fred já tinha sido contratado. Com isso, o Pratto perdeu espaço. Até hoje, se você vasculhar, você vai encontrar nas rodinhas de conversa, nas redes sociais, torcedores do Atlético voltando nesse período. Se não tivesse vendido o Pratto, trazido o Fred. Enfim, é outra história. Seria um ótimo reforço? Sem dúvida, na minha opinião, seria excelente reforço. Mas em que circunstância? Porque o River Plate fez um aporte financeiro altíssimo para contratar o Lucas Pratto. A gente não pode esquecer disso, não. Pagou em dólares, 6 milhões, se eu não estou enganado. E o contrato do Pratto não termina agora, ele termina em 2022. Então não é terminar o contrato e o jogador liberado. E não é nenhum perfil de investidor. O Pratto já tem uma certa idade, não é o tipo de jogador que o investidor vai lá contratar. Para quê? O que o investidor ganha com isso? Ele não revende. Investidor, ele é bonzinho até a página 2. Porque eu estou contratando aqui, eu te ajudo. Mas e o que ele quer em troca? Uma reposição financeira, senão não chamava investidor, seria uma doação. Então, assim, tem que ver em que circunstância financeira seria esse negócio, sendo algo que caiba no bolso do Atlético ou de um parceiro que estiver ajudando, seria com certeza um ganho altíssimo para esse setor ofensivo. Agora tem um detalhe, né? Otero e Casares titulares. Sim. Quantos estrangeiros podem ser titulares num time? Que podem ser relacionados. São 5, né? Que podem ser relacionados por partida, são 5. Mas para jogar? São 3. Estou falando no time. 3 ou 2?
3. São 3. São 3 que podem atuar. Então, no caso, você já tem o Savarino, que nesse último jogo foi titular. Então já vai aumentando essa cota de estrangeiro no time, também vai ficando apertada. É um bom ponto. Mas outros dois devem sair, assim, o Ramon Martínez não ser vendido, mas tem possibilidade agora dele ser até reemprestado. Mas não joga, inclusive né? até não no tá Brasil. jogando. Mas é um cara que ocupa a vaga ali, passa a não ser relacionado, você tem que dar um destino pro cara, pro Hernandes, que é o lateral esquerdo, que também não está sendo utilizado, mas também tem que liberar esses caras. Então, espaço para o Lucas Prato tem. Tem espaço. Agora, também se vai jogar ou não, a gente não sabe, mais né? pra frente, né? Muito bem. O Cruzeiro também, num momento muito difícil, porque o jogo de amanhã é fundamental, são 2 jogos, lá e cá, aqui e lá, que o primeiro é aqui, né? O Cruzeiro conseguiu, através de uma liminar, que os portões sejam abertos para que a torcida possa entrar, comprar ali o seu ingresso, etc e tal. Acredito que vá uma torcida em bom número, que o horário é bom, quer dizer, horário bom não, podia ser 9, né? 8h30, 9h30 o jogo, seria é isso? Ideal, né? Mas 9h30. Podia ser um pouco mais cedo, também não 7 horas da noite, que quando marca 7 horas é um caos, porque tem questão do trânsito, etc e tal, fica complicado. Mas o técnico Adilson tem novos nomes que podem realmente dar um corpo maior, uma calma a mais, né? Uma tranquilidade a mais para o time, porque eu achei, Alan, você não esteve aqui ontem, nem você, Guido, e ontem foi o dia de comentar o Clássico em função de ter sido no sábado, mas eu achei que o Cruzeiro pecou, principalmente na segunda parte, quase no final do segundo tempo, quando estava com o placar igual, por não ter tido a experiência, aqueles jovens que estavam lá, de segurar a bola, de fazer uma falta aqui, outra ali, olhar o tempo e tal. E com isso ainda deixa o Otero sozinho ali. Orlando, eu acredito, você está certo. Mas a palavra, quando você disse que o Cruzeiro pecou, o Cruzeiro realmente pecou. Porém, não pecou. Por quê? O que isso traz? Qual foi o erro ali? A falta de experiência. E quando você tem um grupo que não tem experiência, você não pode cobrar isso deles. Isso tem que ser repassado, tem que ser ensinado. Eu vejo que o Cruzeiro assim, foi um resultado muito digno para o Cruzeiro. Por toda a conjuntura do Clássico, né, por tudo que se apresentou. Eu acredito que os meninos do Cruzeiro fizeram um papel respeitável. Apesar dos pesares, apesar da sua colocação ser muito correta, realmente, você não pode deixar o Otero livre para chutar uma bola que é a grande atribuição dele naquele momento do jogo. Muito bem, meus amigos, quero lembrar a vocês da Multimarcas Consórcio. Vou falar para você que está pensando em adquirir seu carro, adquirir sua moto ou a sua casa própria, Multimarcas Consórcio. Uma dica muito importante, faça o consórcio, meu amigo. É a melhor dica, sem dúvida. Procure a Multimarcas Consórcios, que é o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes clubes do Brasil. Ligue para lá, ligue agora. O telefone é 031 3036 1688. Acesse o site para que você conheça melhor e mais essa grande empresa, multimarcasconsórcios.com.br. Faça um grande negócio na sua vida, faça consórcio. Um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Tem muito mais para ser comentado e falado aqui no seu Jogada de Classe.